faziam? Eles oravam primeiro antes de comer. Isso, porque o pai ensinou. Quando os filhos estavam banqueteando, que terminavam, olha o que Jó fazia. Orar. Jó ia orar e consagrar a Deus pelos seus filhos. Por quê? A preocupação de Jó era que os seus filhos, se eles tivessem pecado contra Deus, ele ia levantar um altar, ia consagrar a Deus, pedindo o quê? Misericórdia. Pedindo cuidado de Deus sobre os seus filhos. Então ele ia sacrificar pelos seus filhos. É uma boa atitude do pai? Sim. O pai que sabe que o filho de repente está longe dos caminhos do Senhor, o que é que ele faz? Ele vai orar, vai sacrificar, vai jejuar pelo seu filho, pela sua filha. Essa é uma atitude de um pai que dá orgulho para os seus filhos. E era um costume de Jó fazer isso. Ele orava, ele consagrava, preparava o seu altar. Por quê? Jó tinha uma preocupação dos seus filhos pecarem contra Deus e de repente estarem agindo sem temor para com Deus. Então ele se preocupava com o bravo, com o mais tranquilo, com o que pecava mais, com o que pecava menos, porque ele era um pai que era um orgulho para os seus filhos. E sendo assim, o nosso papai de hoje, qual é o nome dele? Jó. É um nome grande? Não, um nominho pequeno, né? Mas ele era tão paciente com um nominho tão pequeno, né? Para ter 10 filhos tem que ter paciência. Faz parte do pai que é um orgulho para os seus filhos. Meu Deus, haja paciência. 10, né? 10. Só que esse pai, a Bíblia diz que esse papai chamado Jó, ele tinha algumas coisas na vida dele que atraiu o inimigo. E aí o diabo ficou assim, olhando. E esse pai que era um orgulho, ele chamou a atenção. E eu quero fazer uma pergunta antes de trazer o outro visual. O papai que é um orgulho, ele é provado? Se não for, vai ter que vir aqui à frente para eu orar por você. O pai que não é provado, vem aqui na frente, pelo amor de Deus, porque tem algo errado. Não tem? Tem. E tinha algumas coisas nesse papai aqui chamado Jó, que chamou a atenção do inimigo da alma dele para que ele fosse provado. Talvez tenha um papai, o papai de alguém aqui, que está afastado, ou que não conhece Jesus ainda, e os que já servem podem estar sendo provados. O pai que é um orgulho, ele é provado. Repitam comigo, crianças. O pai que é um orgulho, ele é provado. Provado por quem? Por Deus. Aí, o que ele tinha chamava muito a atenção do inimigo. Eu vou precisar de um papai. O papai está aqui na frente. Vem aqui à frente você. Isso. Segura isso aqui. Aí tinha algumas coisas que chamavam muito a atenção. Chamava muito a atenção do inimigo. Prestem atenção. Olha o que é que Jó tinha que atraía o inimigo da alma dele. Tinha o quê? Ele era o quê? Reto. Depois. E se desviava do mal. Crianças. Ele era sincero, ele era reto, ele era temente e se desviava do
manter temente a Deus e provado para se desviar do mal. Mas tem mais alguma coisa. Esse papai chamado Jó, ele também era um papai muito próspero. Olha a carinha desse jumentinho. Ele tinha muitas jumentas, ovelhas, ó, camelos e bois, ó. Carrinho para vocês, aí, ó. Bem Jesus, ó. Ele era muito próspero. Esse papai era um papai que tinha condições e ele cuidava da sua família com todo o seu. Tá engraçado a carinha desse jumentinho? Até os animais eram felizes, ó. Tá vendo? E esse papai, ó, que era sincero, que era reto, temente a Deus e se desviava do mal, ele tinha muita gente que trabalhava para ele, porque ele era o quê? Rico, era muito próspero, era um papai que cuidava da família, que trazia a providência, e era um papai que lutava por sua família. Mas isso agrada ao inimigo? Não. Chegou um dia que esse inimigo terrível, que sabia que esse papai que orava pelos filhos, presta atenção, crianças, que orava pelos filhos, que clamava, que consagrava, que cuidava da família, um papai que estava em busca da providência para o lar, era um papai que agradava a Deus. Olha o que é que o inimigo foi fazer, foi até Deus, para conversar com Deus, porque esse papai chamado Jó incomodava, porque ele era provado, mas ele era sincero, era temente, se desviava do mal, e ele estava conversando com Deus, querendo que Deus provasse ele, porque esse pai que tinha uma família muito grande, até o inimigo, ó, o inimigo de quem? De Jó. E queria que Deus provasse ele, dizendo uma mentira grande, crianças. Sabia que o diabo mente a respeito do pai de vocês para levar situação difícil? Mente. Mas quem cuida do pai de vocês? Deus. E as crianças precisam fazer o quê? Orar pelo pai de vocês. Quando o diabo está conversando com Deus, ele está dizendo assim: olha, o Senhor deu toda a riqueza que ele tem muita gente para trabalhar com ele é um pai orgulho para os seus filhos, mas porque ele tem muito dinheiro, prosperidade, se o Senhor tirar, ele vai deixar de te adorar. O diabo estava mentindo, e olha o que foi que Deus falou para ele: você viu o meu servo Jó? Ele é sincero, é reto, temente a Deus e se desvia do mal. Crianças, Deus conhece o pai de vocês, sabia? Deus conhece a limitação do pai de vocês. Quando o pai de vocês está em desespero, que vocês não sabem o que é que o pai orgulho faz, conversa com Deus, dizendo: Deus, eu preciso cuidar da minha família, e meu filho e minha filha não pode ver a minha agonia. Vocês sabiam que o pai de vocês sofre em algum momento? Será que sofre? Aonde mais? Trabalhando. E o que mais? Será que o pai de vocês sofre alguma luta espiritual por causa de vocês? O pai de vocês, ó, passa lutas, mas eles ficam como? Calados, porque o pai de vocês é como um herói. Ele usa capa? Não. Ele tem superpoderes? Não.
vocês? Felizes. E os pais que estão aqui hoje sabem que para se manter sinceros, retos, precisam estar sempre na presença de Deus. O pai que é o orgulho, mais ainda, precisa estar junto da família, na presença de Deus. Tem alguém bem atentadinho que está querendo achar uma brecha para destruir a família de vocês e fazer com que o pai de vocês não seja um orgulho. Quem é? Mas ele vai conseguir? Não, porque o pai de vocês está coberto com o sangue de quem? De Jesus. E a gente sabe que este mesmo pai que estava sacrificando por sua família, lembram que eu falei que ele estava sacrificando, lutando pelos filhos, levantando o altar, pedindo perdão, e estava sempre orando pelos filhos. O pai pode parar de orar? Se o pai parar de orar, o que acontece? Se o pai parar de orar, acontece o quê? Quem tem coragem de falar? Tem dores e sofrimento. Tem dores e sofrimento. Mas com oração, mesmo se vier dor e sofrimento, o pai que é o orgulho, ele consegue vencer. E vence porque Jesus está com ele. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que esse mesmo pai que sofreu por causa dos seus filhos, que muito sofreu por causa dos seus filhos, ele também tinha outras qualidades muito grandes. Ele era o quê? Fiel, o que mais? Adorador e protetor. O pai de vocês é assim? Cuidador, protetor, adorador, dependente de Deus, cuidador e protetor. Essas eram características que Jó tinha como um pai que era o orgulho para os seus filhos. E como nós não podemos esquecer também de um pai muito grandioso. Nós temos o nosso pai biológico, que nós moramos com ele, vocês moram com ele, mas temos também um pai que demonstrou um amor muito grande, não só por 10 filhos como Jó, mas mostrou por toda a humanidade. Que pai é esse, crianças? Deus. Deus é o nosso Pai, que entregou o seu Filho Jesus para quê? Para morrer na cruz, para que hoje a sua família estivesse estabelecida. Este pai, que foi o único pai que fez isso, viu? Algum pai aqui tem coragem de entregar seu filho para morrer? Quem tem? Eu não tenho. Quem tem coragem de entregar o seu filho, Deus fez isso. Entregou quem? Jesus para morrer por toda a humanidade. Esse é um amor. Quem consegue medir esse amor? Mas esse amor, ele cabe dentro de nós, porque Jesus está conosco. E quando ele entregou o seu Filho Jesus para alcançar toda a humanidade, mostrando que Deus é um Pai que ama independente de como são os seres humanos. Só que Deus, ele fez o seguinte: ele entregou Jesus para que a condição que o homem tinha de ser somente uma criatura,
ele passasse a ser filho de Deus, quando ele reconhecesse que o seu filho Jesus era o Salvador da sua alma. Que amor grandioso! Sabia que uma parte desse amor de Deus, crianças, está dentro do Pai de vocês? O Pai de vocês é capaz de fazer muito pela vida de vocês. Quer ver o pai de vocês irado? Alguém mexa com os filhos. O pai fica como? Irado, porque ele quer fazer o quê? Defender os filhos. Deus, ele entregou Jesus para que todos conhecessem este amor. E o que a gente viu na vida de Jó, que foi um adorador mesmo nos momentos difíceis, crianças. Mas ele se manteve sincero, reto, temente a Deus e se desviou do mal, porque Deus estava na vida dele. E é o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre este grande amor. O pai que vai em busca de cura para o seu filho, ele procura quem além dos médicos? Jesus. O pai que muitas vezes perde o seu filho e o filho chega a morrer, ele chama por quem? Por Jesus. O pai que muitas vezes está em desespero, ele chama por quem? Por Jesus. E nós temos pais aqui essa noite que clamaram por Jesus e são dependentes dele, porque esses pais são orgulho para os seus filhos. Nesse momento eu peço a todos para ficarem de pé, toda a igreja.